Senhor, irmãos, damos graças a Deus de poder estar mais uma vez na casa do Senhor para louvá-lo, bendizer o seu santo nome, ouvir a sua palavra, cultuar este Deus tão bom, tão generoso e misericordioso para com as nossas vidas, né? Há pessoas que desejariam estar no seu lugar, não pode. Há muitas pessoas que desejariam estar aqui conosco, mas não pode, por vários motivos. Mas Deus tem nos dado da sua graça, tem nos dado da sua força. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 18. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 18. Nós vamos ler os 8 versículos. Amém. Já está ali na tela. Vamos então ler a palavra do Senhor. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças nós te damos pela sua bondade e misericórdia. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos tirado deste mundo de trevas, tem nos libertado dos nossos pecados e tem nos colocado na tua presença. Pai querido, nós te louvamos por esse dia, por esta noite e por esse momento glorioso em que nós temos a chance, a oportunidade de te adorar. Pedimos que o Senhor fale conosco através da sua palavra, pelo poder do seu Espírito Santo, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado nas nossas vidas. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus quer ouvir e responder às suas orações. Como eu disse, irmãos, assim que nós começamos essa série sobre o poder na oração, eu não me coloco como se eu fosse o homem de oração, o pastor que ora, né? Nada disso. Que a minha intenção é que nós possamos aprender mais e mais acerca de oração, como devemos orar, como devemos buscar a Deus. E essa é a nossa intenção, que nós possamos aprender através da oração a comunhão melhor com Deus, a intimidade melhor com o Senhor, e não há outro caminho a não ser através da oração. Quando eu li esta parábola que Jesus disse, eu percebi, irmãos, e nos estudos, entendendo que essa parábola, ela não é uma parábola por contraste. Na verdade, ela é uma parábola por contraste e não por comparação. Se o juiz injusto aqui ouvisse uma viúva pobre porque ela insistia, então aqui seria um contraste entre o juiz e Deus. Porque você desanima de ir a Deus, que não era um juiz injusto, ou seja, seria um contraste que, aliás, ela é um contraste que faz em relação a Deus e ao juiz, e não a comparação.
O que Jesus quis fazer aqui, e não comparar, ele não quis comparar o juiz com Deus, de maneira alguma. Porque, irmãos, nós temos um juiz santo, um juiz justo, um juiz eterno. E o juiz desta parábola, ele é um juiz profano, ele é um juiz infiel, ele é um juiz injusto. Não é um juiz que estava ali para atender todas as causas, mas ele fazia, né, as divisões, quem ele queria atender. Então, Deus, ao contrário do injusto juiz, irmãos, ele está disposto, Deus, ele está disposto a atender às nossas orações. Esta é a vontade de Deus. Deus espera que nós oremos. Deus espera que nós o busquemos, que é diferente daquele injusto juiz. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoa, mas o injusto juiz, ele faz acepção de pessoas, ele seleciona quem ele quer atender. Então, é um contraste muito grande. Jesus está perguntando, quando você vem a Deus em oração, você acha que Deus, ele é um juiz injusto? É como Jesus estivesse perguntando para nós. Todas as vezes que nós oramos, nós entendemos que Deus é justo ou injusto? Ele está disposto a nos ouvir ou ele fecha os ouvidos, não quer nos ouvir, e ele vai fazer uma divisão, ele vai fazer uma separação. Fulano eu ouço, ciclano eu ouço, mas aqui eu não vou ouvir. Pois entendemos que Deus, ele não tem esse caráter. O caráter de Deus é santo, é justo, é fiel, é bondoso. É assim que nós entendemos Deus. Ou seja, Deus não faz as coisas, irmãos, por políticas. Essa não é a forma de Deus trabalhar. E Deus também não faz barganha, ou seja, toma lá da cá. Não, nós somos ouvidos por Deus por misericórdia, pelo seu amor, por graça. Vamos ver aqui, irmãos, nesta parábola, o que Jesus tem a nos ensinar. Jesus começa dizendo sobre essa parábola, sobre o dever de nós orar sempre e nunca desfalecer. Veja que ele diz, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Uma coisa irá acontecer com a gente se nós não orarmos. Certamente nós vamos desanimar. A maneira de nós não desanimarmos é orando. Não tem outro jeito, não há outra forma de nós tirar o desânimo de nós sem a oração. Jesus diz que temos o dever, irmãos, de orar sempre, senão nós vamos desanimar. Quando desanimamos, nós ficamos desalentados a ponto de desistir. Obstáculos aparecem constantemente no caminho da oração, e são inúmeros obstáculos que aparecem na nossa frente. Primeiro, pela nossa natureza, devido depois os meios ao mundo a qual nós vivemos, há vários inúmeros obstáculos que vai nos impedir de nós orarmos constantemente ou de buscarmos a Deus em oração. Jesus sabia, irmãos, que precisávamos ser tanto ensinados quanto encorajados a orar sempre. Nós precisamos desse encorajamento. E Jesus, então, através dessa parábola, ele vai nos encorajar, pelo menos nos despertar, a nos levar que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Geralmente falhamos a orar porque nós desanimamos. Aí nós falhamos mesmo. Ficamos desencorajados e então não mais oramos como deveríamos. Jesus, ele reúne os seus discípulos e ele então começa essa parábola. Ele vai mostrar para nós, com base nesse juiz, com base nessa viúva que havia nessa cidade, o dever que nós temos de orar sempre, nunca desanimar. É fácil desanimar em oração. Por quê, irmãos? Porque a oração é um trabalho duro, é um trabalho pesado, não é fácil orar. Quem diz que é fácil orar está mentindo. E nós, porque a oração é dura, porque é difícil, nós trabalhamos em cima dela levemente. Nós tratamos a oração com leviandade, arrumamos muito de jeitinho para nós não nos aproximarmos da oração, porque é duro, não é fácil orar
Sempre foi difícil orar. E é fácil, irmãos, desanimar em oração, primeiro porque o diabo odeia a oração. Então, vejam bem, irmãos, é fácil desanimar. Porque o diabo, irmãos, ele odeia a oração. E com isso, ele sempre vai nos atacar para que nós não oremos, para que nós não busquemos a Deus. Além da nossa natureza caída, difícil de querer buscar a Deus, que nós não buscamos a Deus pela nossa própria natureza, nós buscamos a Deus por causa do Espírito Santo que existe em nós, que nos leva, nos impulsiona a orar, permite certas adversidades nas nossas vidas, em que nós às vezes paramos e analisamos e pensamos, preciso orar. Isso acontece comigo, acontece com os irmãos, e nós sentimos essa necessidade de orar, devido às provações e permissões que o Espírito Santo, ou Deus, permite nas nossas vidas. E o diabo, ele vai sempre nos bloquear, colocar barreiras, atacar a nossa mente, atacar a nossa vida, atacar o nosso dia a dia, para que nós não venhamos a orar. Por isso é difícil desanimar. É fácil desanimar. É fácil desanimar em oração, irmãos, quando nós não acreditamos em oração. Porque nós não acreditamos que Deus vai nos ouvir. Há pessoas que às vezes dobram o joelho e pensam assim, Deus não está me ouvindo, eu não consigo mais sentir Deus. Há cristãos que partem até para o emocionalismo, porque ele precisa ter uma convicção dentro de si que Deus o está ouvindo. Ele vai criar meios e vai criar suportes, vai criar alguma coisa para que ele possa entender, Deus está me ouvindo. Irmãos, mas Deus, pelas Escrituras, Ele está sempre lá no seu trono, disposto, animado, alegre, querendo ouvir as nossas orações, querendo receber as orações do povo. Deus não tem desânimo nele. Nós precisamos entender isso. Seja aquela oração, entre aspas, fraca, seja aquela oração, entre aspas, fervorosa, seja aquela oração demorada, ou seja aquela oração de joelho ou sentado, ou no seu trabalho, nós precisamos orar constantemente, e Deus está sempre ouvindo as nossas orações, irmãos. Constantemente, Ele recebe as nossas orações, e Ele passa a trabalhar nas nossas vidas, quando assim nós fazemos. Mas se nós não acreditarmos, se nós não entendermos que Deus quer ouvir as nossas orações, e que isso vai nos beneficiar, nós vamos desanimar facilmente, e vamos deixar de orar, e vamos deixar de buscar a Deus. Por isso, irmãos, há muitos ministérios, muitas igrejas que precisam criar, irmãos, um monte de coisa para que as pessoas supostamente busquem a Deus, criar ganchos e meios para que a igreja pense que está orando, porque a oração ela é pesada, ela é difícil. É difícil. As reuniões de orações vem pouca gente. Chega cedo para orar, são poucos que chegam. As pessoas que não gostam de chegar no momento, o culto para muitas pessoas começam às 19h30, não às 19 horas, que é o período da oração. O culto começa às 18h30 e não às 18 horas, que é o período da oração. Então a oração sempre vai ser complexa, vai ser difícil, e isso vai trazer desânimo para que nós nunca oremos. O nosso trabalho do nosso dia a dia, assim que acordamos, o primeiro pensamento às vezes é tomar um café, cuidar do filho, cuidar da casa. Pensamos em 1000 coisas que nós temos que fazer, mas nós não nos preocupamos em primeiro lugar, tirar uns minutos, não sei o tempo ali para buscar a Deus. Isso acontece comigo, isso acontece com todos os irmãos que estamos aqui. É necessário que nós tenhamos o quê? Disciplina espiritual. Já dormirmos nesta noite e pensar amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer é dobrar os meus joelhos e tirar 15 minutos de oração, 30 minutos de oração, 10 minutos de oração. Eu não sei o quanto você vai orar. Na verdade é que nós precisamos orar para aprender a orar.
Nós nunca vamos orar, nós nunca vamos aprender a orar se nós fugirmos da oração. Se nós não formos à oração, e você pode começar a oração em janeiro, fevereiro, vai orando devagarzinho, não está bem para orar. Quando você estiver um ano já orando, você vai ver o quanto que você já orou, aprendeu, desenvolveu. Palavras que você não falava hoje, você vai falar amanhã, porque o Espírito Santo vai te moldando, te preparando, te alicerçando e fazendo de você uma mulher, um homem de oração. E é assim que nós devemos fazer. Começar a orar. Precisamos orar, devemos orar. E Deus ordena que nós oremos. E nós precisamos fazer isso. Porque, irmãos, o desânimo vai chegar até nós. Nós vamos ver isso aqui posteriormente. O próprio Jesus falando. Porque nós precisamos vigiar, cuidar da nossa vida. Então, irmãos, infelizmente a oração para muitos é o último recurso. A oração para muitos é o último recurso. Olha, eu me lembro, irmãos, de pessoas que realmente não tinham condições nenhuma condições dentro de casa. E quando o filho passava mal, a primeira coisa que a pessoa pensava era botar a mão na cabeça da criança e orar. E isso aconteceu em muitos lares. Os irmãos que são crentes aqui um bom tempo, às vezes pode ter testemunha disso, sabe? Às vezes a pessoa passava mal, a mulher passava mal, o marido, o filho, alguma pessoa doente me ficava mal. A primeira coisa que se acontecia, vinha na mente, era impor as mãos e orar. Se houvesse um presbítero, um pastor dentro da família, ele ungia e tal, consagrava e orava. Mas hoje nós temos, irmãos, planos de saúde, hoje nós temos conta bancária, dinheiro no banco. A primeira coisa é ligar para a farmácia, a primeira coisa é ir para o plano de saúde, e nós não nos busquemos a Deus em primeiro lugar. Não estou dizendo que nós não devemos buscar a medicina, não devemos buscar a farmácia, lógico que devemos, mas a verdade é que a nossa fé ela está tão minguada, tão difícil, que a primeira coisa que nós fazemos é procurar o recurso humano, mas não o recurso divino. Nós não pensamos primeiro em Deus. E muitos cristãos, irmãos, o último recurso para eles é a oração. Não se preocupam com a oração. E é a coisa primordial, é a coisa em primeiro lugar na nossa vida, na vida do crente, é a oração. Os homens de Deus no passado, tanto biblicamente, irmãos, quanto historicamente, o que eles fizeram foi orar. Se nós for ver Whitefield, John Wesley, e vai por aí Spurgeon, e tantos homens de Deus da história, esses homens oravam, esses homens buscavam, mulheres de Deus buscavam em oração. Jesus vai falar isso aqui posteriormente. Então a oração, irmãos, ela é fundamental nas nossas vidas. Em primeiro lugar, nós devemos fazer isso, orar. Que ela seja o primeiro recurso nosso, orar, buscar a Deus em oração. Pois, por que, irmãos? A Bíblia diz que Jesus vive a orar por nós. Jesus, desde quando ele se entendeu por ele, nasceu e virou adolescente. Depois, com 30 anos, ele batiza e começa o seu ministério. A vida de Jesus foi a vida inteira orando. Ele começa orando e termina na cruz orando. Jesus, ele ora no início, ele ora no meio do seu ministério, morre na cruz orando, e ele vai para a destra do Pai, e ele é o grande nosso sumo sacerdote, que vive intercedendo por nós, orando por nós, buscando por nós, pedindo a Deus, intercedendo por nós, a nosso favor, para que nós sejamos homens de oração, mulheres de oração, uma igreja que ora. Por isso, o escritor aos Hebreus disse em capítulo 7, versículo 25, o Espírito Santo revelou a ele, portanto, pode também salvar perfeitamente aos que por ele se chegam a Deus. Aí o texto diz, vivendo sempre para interceder por eles. É isso que Jesus faz por nós. Por isso que nós estamos de pé, irmãos. Por isso que nós temos suportado as provações, porque o nosso sumo sacerdote está intercedendo por nós. Nós não suportaríamos isso. Portanto, nós não devemos desanimar, irmãos, nas nossas orações.
Jesus disse, o dever de orar sempre, nunca desfalecer ou nunca desanimar. Vivemos, pois, no meio de uma sociedade, irmãos, poluída. A sociedade está contaminada. A sociedade está poluída. As mensagens são poluídas. Os contatos são poluídos. O ar está poluído. E nós precisamos respirar um pouco de ar puro. E isso se consegue através da oração. Para sair deste mar de poluição, de nojeiras que nós estamos vivendo, nós precisamos respirar espiritualmente e somente aspirando o hálito fresco que vem do nosso Deus. Oração. Então, quando nós oramos, nós respiramos o ar puro do céu, que faz bem para a nossa saúde espiritual. A oração deve ser algo tão natural quanto o ar que respiramos deve ser a nossa vida. Orar sempre, que significa? É abrigar no coração desejos santos, compatíveis com a vontade de Deus, onde estamos sempre em comunhão com o Pai. Isso é orar sempre, abrigar no coração. Jesus não está mandando nós acordarmos e ficar o dia inteiro de joelho, trancado num quarto, não. Quando Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, acho que é 5,17, não me lembro aqui agora se é 2 Tessalonicenses, ele disse, orai sem cessar. Ele não está mandando nós ficarmos no quarto o dia inteiro, nós temos nossos afazeres, nossos trabalhos. Precisamos estar envolvidos na sociedade, mas nós podemos orar no coração e aqui, irmãos, fazendo um trabalho e pedindo a Jesus graça, quando tocar no negócio que você estiver fazendo, orando em nome de Jesus, fazer os nossos afazeres orando no nome de Jesus, pedindo em espírito, orando por uma pessoa que você vê. Quando eu estava fazendo a caminhada aqui, que eu já deveria voltar, né? Tem muito tempo que já parei. Quando fazia caminhada por aqui, cada pessoa que eu via de frente para mim, mas eu falava, Jesus, abençoa esse senhor. Aí passava por uma mulher, falava, Senhor, abençoa essa mulher, dela livramento, se ela não é crente, Senhor, salva ela. E eu ia caminhando, né? Aí vinha outra, falava, Jesus, tem misericórdia desse aqui, Senhor, guarda esse aqui, livra do mal. E assim a gente deve fazer, irmãos, orar, buscar, pedir a Deus. Isso é orar sempre e orar continuamente. Então, irmãos, porque no final nós precisamos escolher. O que você escolhe? Orar ou desfalecer? Se nós não orarmos, vamos desfalecer. E as pessoas pensam, irmãos, que às vezes se desviam, se desfalecem. Eu não fumo, eu não bebo, eu não prostituo, né? Mas às vezes a falta de oração vai fazer a pessoa esmorecer, vai fazer ele desfalecer dentro da casa de Deus, simplesmente porque não orou, simplesmente porque não deu valor, simplesmente porque acha que não tem importância, é só vir para a casa de Deus. Não é, precisamos orar, orar em conjunto, em comunidade, orar individualmente, como Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em oculto. Precisamos orar individual, né? Orar em todos os sentidos, porque precisa ser uma cultura, assim como nós respiramos o ar. Normalmente, como você respira este ar, você precisa respirar a oração. Precisamos respirar a oração. Então Jesus, ele mostra aqui o contraste da viúva e o juiz. Vamos ver aqui dos versículos 2 ao versículo 5, mas vamos ao versículo de número 2. Havia na certa cidade um certo juiz. Veja o versículo 2, irmãos. Versículo 2. Havia numa cidade um certo juiz. Esse homem, esse juiz, nem a Deus temia e ele não respeitava os homens. O Senhor caracterizou esse juiz como um que não temia a Deus e ele não respeitava os homens. Para ele, os homens eram insignificantes, ele que mandava, ele que comandava, fazia o que ele queria, dava ordem, né? Está parecendo até alguém que a gente já conhece no mundo, nos dias contemporâneos, né? Faz o que quer,
põe na cadeia quem quer, tira quem quer, faz do jeito que quer. Então ele não temia Deus e nem respeitava os homens. A literatura antiga descrevia assim as pessoas perversas e rebeldes. Quem era perverso e quem era rebelde, irmãos, é pessoas que não temiam a Deus. Então a literatura antiga descrevia desta maneira. Vocês verem o quanto que as pessoas tinham uma visão de quem era Deus, né? Os rebeldes não temiam a Deus e não respeitavam ninguém. Esse juiz não tinha respeito por aquilo que Deus ordenou, amava a imoralidade, não se preocupava com a reverência e não se preocupava com a adoração, ou por compaixão, ou por simpatia. Ele não tinha respeito por nada, é só ele. Ele não amava a Deus e nem o próximo. Ele se ostentava na sua posição. Veja o versículo 4 da parte B, irmãos. O versículo 4 fala assim, ele mesmo disse, ainda, na parte B, ainda que não temo a Deus e nem respeito o homem. Essa confissão, irmãos, é consistente com a sua reputação, é a reputação dele. Ele mesmo disse, eu não respeito a Deus, eu não respeito os homens, eu não temo a Deus, eu não respeito aos homens. Esse juiz era o cúmulo da imoralidade. Se desrespeitava a Deus e não temia ninguém, como seria o tratamento a todos que viriam a ele, irmãos? Imagine você depender desse juiz, precisar de se aproximar desse juiz. Apesar de presidir um tribunal civil, ele tinha o dever diante de Deus para cumprir a lei com justiça, compaixão e sabedoria, porque o tribunal dele era civil, irmãos. Não era um tribunal teocrático, um tribunal com base na lei de Moisés. Ele era um tribunal civil. Talvez ele ouvia falar da lei de Moisés, mas então ele não respeitava até então, por isso não respeitava Deus. Mas mesmo ele sendo um tribunal civil, ele tinha que tratar todas as pessoas com dignidade, seja ela quem fosse. Mas ele não temia a homem e não temia a Deus. Então Jesus continua, vejamos ainda o versículo de número 3. Havia também naquela mesma cidade, então, uma viúva. Jesus agora apresenta a viúva. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que nem nome não tinha, uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. No Novo Testamento, a viúva continua sendo um símbolo de necessidade, de miséria e pobreza. Tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, irmãos, sempre falaram das viúvas. Vocês vão ver, pode ler, constantemente eles falam sobre a viúva, né, o filho de Naim, né, que tocava no esquife, a viúva que tinha uma moedinha, que perdeu a moedinha. Então, a viúva sempre estava sendo representada no Novo Testamento como símbolo de miséria, de pobreza, de necessidade, né? E Jesus também falou, irmãos, sobre os cuidados que deveriam ter com as viúvas. Deus se preocupou com as viúvas na igreja primitiva, quando ele levantou diáconos para tomar conta daquilo que nós aprendemos domingo retrasado, que ele cuidou das viúvas, né? Dos viúvos do grego, dos viúvas dos hebreus, ele levanta diáconos. Então, a preocupação de Deus com as viúvas também estava ali, porque desde do Antigo Testamento, da lei de Moisés, tinha que cuidar das viúvas, e era uma preocupação de Deus para com as viúvas. Essa viúva, irmãos, ela precisava se preocupar com 3 obstáculos, essa viúva que Jesus fala com ela, da parábola. 3 obstáculos que estavam diante dessa viúva. Primeiro obstáculo, ela era uma mulher. Primeiro que ela era uma mulher, irmãos, suas causas não se pleiteavam. Não tinha pleito para mulheres, irmãos. O juiz não se preocupava com as mulheres, com as questões dela, somente homens. Então, o primeiro obstáculo dela é que ela era uma mulher. O segundo obstáculo é que ela era uma viúva. Não tinha um marido para representá-la no tribunal. O marido não estava lá, perdeu o marido. Por isso que Jesus cuidava das viúvas. Teve um carinho especial com as viúvas, porque era sofrido, além de ser mulher, uma viúva sofria demais naquela época. E o terceiro ponto que ela tinha que resolver é que essa mulher era pobre, não era uma viúva rica. Ainda se ela pensasse assim, eu vou fazer um suborno com esse juiz, nem dinheiro ela não tinha, se caso ela quisesse, porque ela era pobre. Então vejam bem, mulher, viúva e pobre. Veja a situação
dessa mulher viúva. E ainda tinha que encarar um juiz mau, desrespeitoso, imoral, que não temia Deus e não temia ninguém. Ela não tinha ninguém por ela, o que restava era ter uma coragem. Rodava constantemente ao redor da tenda, gritando pelo juiz: faze-me justiça, faze-me justiça ao meu adversário. Era todos os dias ela estava ali gritando rodeando a tenda. O fórum era uma tenda onde o juiz estava ali no centro para atender junto naquela tenda, e tinha os seus assistentes. Então os assistentes, ela ia diante desses assistentes e passava para o juiz. Todos os dias ela estava ali gritando, importunando e chamando para que o juiz fizesse justiça a ela, para que fizesse ali ajuizado a sua causa. Vejam então, irmãos, a reflexão do juiz, no versículos 4 e versículo 5. No versículo 4, o juiz diz: e por algum tempo ele não quis atendê-la, ele não quis atender a viúva. Aí ele fala: mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens. Vejam bem, ele não tinha absolutamente nenhum desejo de conceder proteção à viúva. Ele não pensava nela, desejo nenhum, irmãos. Ele não tinha interesse em atender aquela viúva. Ele estava relutante, era do seu caráter, demonstra total desdém pelos mandamentos de Deus, sem qualquer senso de justiça, sem interesse, sem compaixão por qualquer pessoa, mesmo sendo uma viúva humilde. Imagine as roupas daquela viúva, a necessidade daquela viúva, ele nem vê-lo queria. Os seus assistentes que viriam ela todos os dias, mas ela estava ali se humilhando, ela estava ali persistindo. Ele, tendo o poder em sua mão, se torna o pior do ser humano, o pior juiz, mau, perverso. Mas esse juiz, ele volta a refletir. A princípio ele não queria, então ele volta a refletir. Veja o versículo 5, o que vai dizer o juiz: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Olha só como é que ele era sagaz. Ele estava no tribunal dele todos os dias defendendo, aliás, ela estava no tribunal dele, desse juiz, todos os dias, defendendo a sua causa. Ela mesma, pedindo justiça, para que o juiz fizesse justiça. Isso incomodava o juiz. Assim, a sua mudança de atitude é porque pensava apenas em si mesmo, ou seja, ela me incomoda, ela está me incomodando demais. Ele ainda não tem consideração por Deus e nem tem respeito pelos homens. Não é porque ele amava a Deus, não é que ele refletiu sobre Deus ou porque passou a respeitar os homens, não. Não se preocupava em agradar a Deus, mas aquilo que lhe agradara, aquilo que vai lhe fazer bem. E a busca por justiça dessa pobre viúva não o agradava, incomodava. Ele explica a sua mudança de coração. Ele reclamou que a viúva estava lhe molestando, ou seja, aborrecendo ou me atordoando. A mulher estava como se estivesse batendo nele, socando ele todos os dias na sua consciência. Segundo Clark, irmãos, essa é uma metáfora que Jesus usa, tirada de boxeadores que machucam um ao outro, molestar, machucar. Aquela viúva estivesse batendo nele. A palavra é hipopiase, que significa deixar um olho roxo. Um olho roxo equivaleria a uma reputação manchada. Então, ela estava batendo, deixando o juiz com o olho roxo. A reputação dele ia manchar, porque ele sendo juiz e todos vendo ela todos os dias ali molestando, ia deixar ele com a reputação manchada. Olho roxo é uma metáfora. E ele estava preocupado com a sua reputação. Ele estava preocupado com ele, mas não estava preocupado com ela ou com os outros. O juiz está raciocinando para si mesmo que ela continuará implorando até morrer. Até morrer.
Nesse sentido, ele dizendo que seria a morte dele, ou seja, ele estava ficando em maus lençóis por causa da importunação daquela pobre viúva. Jesus está fazendo essa parábola para os seus discípulos. Então agora nós vamos ver dos versos 6 ao 8, o contraste entre o juiz e Deus. Vamos ver o contraste, não uma comparação, mas um contraste. Há um grande contraste. Primeiro no verso 6, ele diz: e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Jesus se dirige aos seus discípulos, ouvi o que diz o injusto juiz, ouçam o que eu vou ensinar a vocês. Jesus agora, ele vai finalizar a parábola. Ele vai explicar o sentido da parábola, o que ele quis dizer, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Primeiro no versículo 7, Jesus diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Ele faz uma pergunta. Que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Jesus mostrou o contraste entre o juiz e Deus. A viúva precisou importunar o juiz, caso contrário, nunca seria atendida. Mas Deus não é como o injusto juiz. Deus é um pai amoroso, cheio de afeto para com os seus filhos. Ele atenta para todas as nossas súplicas, sendo generoso conosco. Nós não precisamos ficar como aquela viúva. Por isso que é um contraste, não comparação. Se nós fôssemos comparar, seria uma comparação muito equivocada. Porque nós não precisamos ficar ali na porta de Deus, irmãos, como se nós estivéssemos ali mendigando, naquele sentido da viúva, como se Deus fosse injusto. Não, Deus está prestes a nos ouvir, pronto a nos atender, como eu disse. O juiz somente ajudou a viúva por medo que ela o molestasse, deixando com o olho roxo, ou seja, que acabasse com a sua reputação, por isso que ele foi atendê-la. Esse é o motivo, irmãos. Deus, ao contrário, ele responde às suas orações para a sua glória e para o nosso bem, e nunca se aborrece quando nós o buscamos. Deus não fica aborrecido, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos, irmãos, mesmo quando estamos falhando, ele está esperando que nós vamos até ele, para nos perdoar, para nos redimir, para nos abençoar, que é diferente do juiz injusto. Quando nós pecamos, nós escondemos como Adão fez, e mesmo assim Deus procurou Adão: Adão, onde estás? E Deus sabia, ele disse: estou aqui, Senhor, me escondi. E Deus vai até Adão. Deus está sempre prestes a nos perdoar, quer receber as nossas orações, não como um injusto juiz, porque ele nos ama. Então Deus responde às nossas orações. Deus muitas das vezes não nos responde logo às nossas orações, porque não estamos preparados para elas. Nunca. Às vezes nós oramos, buscamos, falamos com Deus e queremos que Deus, Senhor, me atende rápido, Senhor, me atende a minha oração, e você quer que Deus faça isso rápido, mas nós não estamos preparados para receber tudo aquilo que pedimos a Deus. Nós não estamos, e Deus nos prepara. Tem uns que Deus prepara com mais tempo, tem um que é menos tempo, tem um que demora um longo prazo, e depende muito daquilo que estamos rogando e pedindo a Deus, se está em consonância com Ele, com seus pensamentos, com sua obra, com o seu reino. Às vezes nós oramos coisas em que nós não pedimos para que o reino de Deus se expanda, que o seu evangelho cresça. Então depende muito daquilo que nós estamos orando, porque nós temos a tendência sempre de pensar em nós, buscar para nós, e quando for a nossa edificação espiritual, Deus vai estar sempre atendendo e vai atender rápido, porque Ele quer ver o nosso crescimento espiritual, Ele quer ver quanto que nós vamos aprender dEle, desenvolver dEle. Ele quer isso para nós, porque somos os seus filhos, somos os seus servos, e Ele está sempre com as mãos estendidas para nos abençoar. Não é como o injusto juiz. Jesus, então, ele vai encerrar no versículo 8, fazendo mais uma pergunta. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí Jesus faz a pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem,
porventura, achará fé na terra? Ele faz uma pergunta. Em breve Jesus virá nos buscar, irmãos. E será que haverá fé na terra? Será que nossa fé está num alto grau de fé a ponto de esperar Jesus nos buscar? Estamos dispostos mesmo que Jesus venha nos buscar? Ou como que está a nossa fé? Entendemos pelas Escrituras, irmãos, que não haverá grande fé nos fins dos tempos. A tendência agora é reduzir a fé. A tendência agora é diminuir a fé. A tendência agora é desacreditar na Bíblia. A tendência agora é desacreditar nas orações. A tendência agora é desacreditar nas igrejas. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Não vai vir um fogo, como estão pregando aí, um fogo poderoso na terra, e que vai levantar crente para tudo quanto é lado, e que vai levantar paralítico, um poderoso avivamento. Isso é um fake news. Não vai vir esse avivamento, porque as Escrituras não podem mentir. Jesus faz uma pergunta: haverá fé na terra? Fé como essa, como a dessa viúva que teve ali diante daqui, acreditando, insistindo. Haverá fé na terra? Porque sabemos que não vai haver, irmãos. Nós estamos correndo o risco de ficarmos frios, gelados, desanimados, porque queremos alguma coisa fora do normal, mirabolante, algo que caia, exploda e nos levanta de um jeito e que sejamos crentes. Isso não vai acontecer, porque nós precisamos orar sempre, nunca desfalecer, nunca desanimar. As coisas vão de mal a pior. E Paulo falou sobre isso em 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Paulo profetizou sobre isso pelo Espírito Santo. Ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios, pela hipocrisia de homens hipócritas, que falam mentiras, tendo cauterizado, cozida a mente com as suas próprias consciências, que são cozidas. E ele também continua exortando o jovem Timóteo, o jovem pastor, no 2 Timóteo, na sua segunda carta que ele escreve, no capítulo 3, versículos de 1 a 5, Paulo disse: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, sobrevirão tempos trabalhosos. É o tempo que nós estamos vivendo, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, olha os adjetivos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de santo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo não está mandando Timóteo se afastar de ímpios pecadores, não, irmãos. Esse texto, muita gente, muitos cristãos, muitos pastores falam errado. Esses obstinados que está dizendo aqui, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural e irreconciliáveis. Paulo está falando de crente, irmãos, de cristãos dentro das igrejas, que oram, que pregam, que tomam ceia, que tem carteira de membro, que toca, que canta, que tem cargos das igrejas, mas tem essas atitudes, esse caráter, mau caráter. Por isso Jesus disse: haverá fé na terra. E Paulo endossa o que Jesus faz a pergunta para nós. Então é isso que nós vamos enfrentar. A realidade é essa. Não é uma Matrix. Mas essa é a realidade que está por trás da Matrix. O mundo é caótico, está em trevas, mas o diabo mostra um mundo colorido, e os pastores estão endossando, muitos, entre aspas, estão endossando o mundo colorido que o diabo está apresentando, mas é uma falácia, é um erro muito grande. E nós precisamos entender, irmãos, o que o Espírito Santo fala para nós nas Escrituras Sagradas. Haverá fé na terra? Jesus faz a pergunta. Digo-vos que depressa lhes fará justiça a quem? Aos seus escolhidos, aos seus eleitos. Porque aquela viúva era estrangeira. Mas ele vai fazer justiça aos seus eleitos, a você, que é escolhido dele, que é chamada por ele, chamado por ele. Você não vai perecer. É isso que o texto está nos dizendo, Jesus está falando isso.
Nesse momento em que a segunda vinda de Jesus está para acontecer, irmãos, nós não podemos desanimar, mas nós devemos orar. Os que depositam sua confiança em Cristo serão salvos. Por quê, irmãos? Este versículo 7, versículo 8, todos esses versículos de 1 a 8, essa parábola está dentro do contexto do versículo 23 até o versículo 37, em que Jesus fala da sua vinda. Por isso que ele faz essa pergunta no final: haverá fé na terra quando o Filho do Homem há de vir? Será que vai ter fé para esperar a vinda de Jesus? Qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus? O anticristo que vai imperar na terra, o inferno que espera os ingratos, desobedientes. Qual foi a última vez que nós ouvimos uma mensagem sobre essa? Porque não se pregam mais sobre isso. A fé nossa só vai estimular quando nós ouvirmos o Evangelho, a palavra de Deus. O reino visível, o reino da justiça, a destruição dos ímpios, a prisão de Satanás, a destruição do pecado, está associada à segunda vinda de Jesus. É o que vai acontecer. O arrebatamento da igreja virá. Jesus nos alerta para estarmos em oração e nunca desanimar. O arrebatamento vai vir. Não podemos desanimar. Jesus está sendo desonrado, irmãos. A sua palavra desvalorizada, agredida. E a palavra de Deus é atacada continuamente. Todos os dias, todos os momentos. Eles estão desfazendo da palavra de Deus. O diabo está atacando o nosso coração para que nós não acreditemos que Jesus está voltando. A perseguição ao cristianismo ao longo desses anos e cada vez mais aumenta, como diz a palavra de Deus, só está aumentando a perseguição. Ansiamos pela vinda de Jesus, mas enquanto isso não acontece, a mensagem é: não desanimem, continuem orando. Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Assim precisamos dessa fé duradoura, convicta, e a nossa oração deve ser incessante, todos os dias, todos os momentos, toda hora orando ao Senhor. Orai sem cessar. Este é um chamado à oração escatológica, orar para que o Senhor venha e orar por forças para perseverar até que Ele chegue. Para suportar a carne, o mundo, o diabo, a hostilidade contra o Evangelho, a perseguição, a rejeição e até mesmo o martírio, nós devemos orar sem cessar e nunca desanimar, irmãos. O Senhor está conosco. Para nós finalizarmos aqui, verdadeiramente, Lucas capítulo 21, versículo 36, o Senhor nos dá um alerta para nós. Jesus disse o seguinte: vigiai, pois, em todo o tempo. Olha que não é eu que estou falando. Orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que vai acontecer no futuro e de estar em pé diante do Filho de Deus. Lucas 21, 36. Orar, irmãos, para quando Jesus vier, nós estejamos em pé espiritualmente, firme, olhando para a cruz, olhando para Jesus, irmãos, olhando para as Escrituras, olhando para os ensinamentos do Mestre, o que ele nos alertou. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e fortaleça a nossa fé com a graça e com o poder de Jesus. Que nos leve a orar mais e mais, constantemente, até que Ele venha. Deus nos abençoe. Vamos orar então, nesse momento. Feche os teus olhos. Feche os teus lindos olhos, que serão arrebatados. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é imenso, é infinito, é glorioso, é eterno e é santo. Confirma, meu Deus, a tua palavra em nossos corações e nos ajude para que nós possamos levar uma vida de oração e nunca desanimar, nunca, Senhor, arredar, nunca olhar para trás. Que o Espírito do Senhor fortalece cada um dos teus servos e das tuas servas que estão aqui.
olhe as necessidades de cada um, as angústias, as aflições, as lutas, os problemas. O Senhor não é um juiz injusto. O Senhor é o juiz dos juízes, o juiz que quer que nós busquemos ao Senhor, meu Pai. E que no nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti. E te agradecemos por tudo, meu Deus. No nome de Jesus. Amém. Evangelista Sérgio.